Home Student, seja bem-vindo a mais uma aula do canal da Homeworks Aulas Particulares. Na nossa aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre os princípios da ótica geométrica, ok? O primeiro princípio que a gente vai ver é o princípio da propagação retilínea da luz. Para a gente começar a lançar os fundamentos do que seria, de que a gente vai estudar em ótica geométrica, a gente tem que definir o que é um raio de luz, tá? Um raio de luz, como você pode ver, essa setinha aqui, ela representa a direção e o sentido da propagação da luz, ok? Lembrando que a luz, ela simplesmente é uma onda eletromagnética que está no espectro que a gente consegue enxergar, tá, ok? Então, em termos de natureza, a luz é uma onda eletromagnética, ou seja, ela se propaga tanto em um meio material, tá? Como se propaga também em um meio não material, no caso, o vácuo, ok? E ela se chama onda eletromagnética porque ela é uma superposição, é uma sobreposição de campos elétricos e magnéticos que vão se alternando na direção de propagação dessa onda, tá? Então, a gente tem aqui o princípio da propagação retilínea da luz. O que significa isso? Retilíneo, linha reta. Significa que essa luz ela se propaga sempre em linha reta. Então, não importa o que aconteça, a luz sempre se propaga em linha reta. É por isso que quando o nosso coleguinha ele se esconde atrás de uma porta ou atrás de uma parede, a gente não consegue enxergá-lo, tá? Por quê? Porque a luz não faz curva, tá? A luz só se propaga sempre em linha reta, tá, ok? A gente tem também o segundo princípio, que é o princípio da independência dos raios luminosos. O que significa isso? Significa, por exemplo, quando a gente tem os raios luminosos se cruzando, a gente poderia pensar que eles interagem entre si, tá? Nesse ponto. Porém, quando os raios luminosos se cruzam, de acordo com a ótica geométrica, de acordo com as observações, eles se cruzam e seguem o seu caminho como se nada tivesse acontecido, tá, ok? Então esse é o segundo princípio, que é o princípio da independência dos raios luminosos, ok? Bom, nós temos também aqui o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. O que significa isso? Significa que se a luz sai de um ponto A, o raio de luz sai de um ponto A, passa por um ponto B e depois vai para um ponto C, de acordo com o princípio da reversibilidade, se ela viesse de C no mesmo ângulo, passando por B, ela iria até A, ok? Então, esse é o princípio da reversibilidade da luz. É como se ela fizesse o caminho inverso, se jogada sobre o mesmo ponto, no mesmo meio e sobre o mesmo ângulo, ok? Tranquilo. Então, esses são os princípios aí, os três princípios básicos da ótica geométrica, tá, ok? A gente tem também a diferenciação, que é importante para a gente começar a estudar ótica geométrica, que é a diferenciação entre sombra e penumbra, tá? Bom, o que é uma sombra? Uma sombra, ela é a ausência total de luz, tá, ok? Como é que a gente consegue observar uma sombra? A sombra, ela tem contornos bem definidos. Geralmente, uma sombra, ela é formada quando se tem uma fonte pequena ou muito distante de um objeto que está obstruindo essa luz, tá? Então, isso constitui uma sombra, tá, ok? A penumbra, ela é como se fosse uma sombra mais fraca, tá? Então, você pode observar aqui, né? Talvez no vídeo, não sei se dá para enxergar, você tem essa sombra fraca da minha mão aqui no quadro, tá, ok? A gente define penumbra como uma ausência parcial de luz, tá? Então, princípios da ótica geométrica, sombra e penumbra. Para a gente finalizar, para a gente só colocar um paralelo aqui nisso que a gente viu, a gente tem algumas formas de
como esses raios luminosos estão, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem um feixe luminoso, a gente tem um feixe, pode ter um feixe luminoso. O que é um feixe luminoso? Um feixe, ele tem a ver com conjunto, né? Então você tem um feixe de capim, você tem um feixe, você tem um grupo daquele capim, você tem um grupo daquela coisa. Um feixe luminoso, ele vai ser o conjunto de raios luminosos que estão ali juntos, que podem ser produzidos aí por uma fonte, por um raio laser ou por uma lâmpada, que seja, tá? Bom, esse feixe aqui é um feixe paralelo, tá ok? Então aqui, essas ondas, esse feixe luminoso, ele tem ondas, tem raios de luz que estão paralelos. Nós podemos ter um feixe que é divergente. Então, esse aqui é um feixe de luz divergente. Tá? Que ela sai, parte de uma fonte, de um ponto, e vai para todos os lugares, tá? Que vai para vários lugares aí, sem uma concentração igual do paralelo. A gente pode também ter um feixe convergente, tá ok? Então esse aqui seria um feixe convergente, ok? Então são as formas que a gente enxerga, que geralmente aparecem aí, os feixes luminosos, tá? Raio luminoso, feixe luminoso, tá? Bom, uma coisa importante que a gente tem sempre que martelar em ótica geométrica, e muitas vezes isso não é martelado, isso não é colocado de uma forma bem colocada nas escolas. Por que enxergamos? A gente enxerga, isso é muito importante, a gente enxerga porque tem luz chegando nos nossos olhos. Isso é importantíssimo, essa definição, esse princípio. Nós enxergamos porque a luz chega nos nossos olhos, tá ok? E aqui vem, sequencialmente, a questão das cores dos corpos. Então, por exemplo, se eu enxergo o amarelo, estou enxergando o amarelo. Significa que tem amarelo chegando nos meus olhos, ok? Então, o meu órgão, olho, ele consegue observar o amarelo, ele interpreta a cor amarela, tá? Se por um acaso eu enxergo azul, tem luz azul chegando nos meus olhos. Uma coisa muito importante da gente saber é que o branco, ele é a junção de todas as cores, né? Sempre se fala isso. Mas uma coisa importante da gente complementar, da gente explicar bem explicadinho aqui, é que toda cor tem o que se chama de comprimento de onda associado, ou frequência, tá? Então isso aqui é o lambda, uma letra grega, é comprimento de onda. E o F, tá? É a frequência. Frequência luminosa, no caso, né? A frequência da onda. Então, toda cor, seja uma cor que não precisa ser uma cor primária, ela tem um comprimento de onda e, consequentemente, uma frequência associada a essa cor. Ou seja, o branco ele vai ser o quê? A superposição, né, de todos esses comprimentos de onda das cores, tá? No modo geral, das primárias, né? A gente sobrepõe as cores primárias e elas vão formar a cor branca, tá ok? E a cor preta, ela vai ser uma cor que é ausência de cor. Então, quando a gente bate o olho e aquela luz não está vindo sobre um objeto, aquela luz não está chegando nos nossos olhos, o nosso cérebro ele interpreta como se fosse uma cor preta, porque a luz chega nos meus olhos e através do nervo óptico eu mando essa informação para o cérebro, né? E eu enxergo essa cor preta. Beleza? Então as cores são as cores dos corpos. Uma coisa importante, né? A gente sempre fala sobre isso, né? Os professores sempre falam sobre isso. Então, se eu tenho, por exemplo, uma luz branca incide, por exemplo, nessa camisa que é cinza, tá? Significa o quê? Que a luz branca vem e reflete a cor cinza, tá?
as outras cores, por exemplo, o azul, o amarelo, etc., estão sendo absorvidas. Tá? Quando você tem, por exemplo, essa cor aqui, vermelha, cor dessa tampa dessa caneta, vermelha. Bom, a gente tem a luz do sol, ou a luz da lâmpada, que incide sobre esse pincel aqui, sobre essa tampa vermelha, tá? E reflete o vermelho. As outras cores, o azul, o amarelo, por exemplo, o verde, elas são absorvidas, tá? E essa aí é a questão das cores dos corpos, tá? Ou seja, um conselho, né? Se você vai sair na rua e você não quer sentir muito calor, você tem que sair com roupas claras ou uma camisa branca, tá? Uma camisa branca ela vai mandar de volta a maior parte dos raios luminosos. Houve uma época que em São Paulo, né, para diminuir as ilhas de calor, né, a formação de calor na cidade, propôs-se uma espécie de pintar os telhados, né, dos prédios, das casas de amarelo, né? De amarelo não, de branco. Então pintava de branco para quê? Para diminuir, né, o acúmulo de calor. Porque, de modo geral, os edifícios eles são cinzentos tendendo ao preto. Então, por causa disso, a gente tem uma absorção, né, de calor muito forte e esse calor fica ali retido. Né? Se a gente tivesse o branco, por exemplo, uma maior parte desses raios luminosos seriam enviados de volta, seriam refletidos. Tá? Bom, a primeira lei da reflexão seria a questão que quando você tem um raio luminoso que incide sobre um plano e ele reflete, ou sobre uma interface, e aquele raio luminoso ele reflete, esses raios são coplanares, tá? Bom, é claro que a gente não pode se estender sobre isso porque esses raios são coplanares. Uma das explicações que a gente tem é que a física ela segue o princípio da minimação, tá? Então, se eu tenho que esse raio incidente ele está em um plano e se esse raio refletido ele estivesse em outro plano, a gente ia ter um gasto de energia maior, né? Então, tudo na natureza segue, né, o princípio de gastar o mínimo, despender o mínimo de energia, né? Então, a gente tem aqui coplanar. Esse raio está num plano, raio incidente, RI, e esse raio refletido, RR, está no mesmo plano, tá? Sobre um plano qualquer aqui que está sendo incidido. Lembrando que reflexão, o que é uma reflexão? É quando se incide em um plano, o raio luminoso incide e reflete sobre o mesmo meio, tá? Então, se um raio luminoso ele vem de um meio 1, ele reflete, incide sobre um plano, tá? E volta sobre o mesmo plano. Isso é reflexão, ok? Então, a gente vai ter aqui, segunda lei da reflexão. A segunda lei da reflexão, ela vai dizer para a gente o seguinte, ela vai dizer para a gente quando a gente tem um espelho plano, por exemplo. Além de ser coplanar essa reflexão, quando esse raio luminoso incide sobre um espelho plano, o ângulo de incidência, ou seja, o ângulo que o raio incidente faz com essa reta aqui, ó, tá? Que era para ser um pouco mais retinho, faz 90 graus com esse espelho, com essa interface, essa reta aqui é uma reta normal, tá? Esse raio incidente com a normal se chama ângulo de incidência. Essa é a inclinação do raio incidente com a normal, tá? E eu vou ter esse raio refletido. Esse raio refletido vai ter um ângulo de reflexão com a normal, Rzinho, tá ok? Ângulo de reflexão, ângulo de incidência. No espelho plano, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá ok? Então, basicamente é isso. Esses são os princípios da ótica geométrica. Eu espero que você tenha gostado. Dá aí seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula.